Como fica a tua situação, a condição desta comissão técnica e dos jogadores? Você deve permanecer ou não? Olha, nós tivemos uma reunião na quarta-feira e ficou definido alguns detalhes, mas não em relação à minha permanência. Em princípio, conversamos com o Vivaldo e com o presidente, a diretoria vai ainda, o pessoal da FAM, ter uma reunião, parte administrativa, definir alguns detalhes em relação a planejamento, em relação à dispensa de atletas, em relação até à reapresentação, que deve realmente haver um período de recesso, né, até para custo de despesas, mas em princípio a gente tem que esperar um comunicado do pessoal e definir uma sequência aí que a gente pode fazer. Eu viajo para Campinas, espero uma resposta deles, para depois a gente ver se a gente acerta uma renovação de contrato ou não. Qual é o planejamento para a equipe principal do misto? Olha, foi definido algumas coisas, mas eu não posso antecipar nada. Na sexta-feira a imprensa toda, o pessoal vai comunicar, a Rubélia deve passar uma informação mais detalhada do que a diretoria conversou, do que eles têm em mente, daquilo que eles têm como planejamento, visando o estadual do ano que vem, já que o misto ano que vem praticamente não tem um calendário o ano todo, né? Tem que focar única e exclusivamente em termos de estadual, tem que buscar o título, então tem que fazer um planejamento bem detalhado, bem certo, um planejamento forte para que a equipe realmente possa fazer um grande campeonato, e o grande campeonato, consequentemente, é o título. Para a Copa Mato Grosso será usada a base do misto, é isso? O pessoal conversou, não tem uma definição, nem sabe-se quando que vai começar a copinha, né? Tá muito ainda nebulosa, indefinida essa situação, né? Então foi definida já nessa reunião, o Vivaldo já passou que o Sub-18 vai participar, né? Até para você ver, fazer uma melhor avaliação dos meninos. Tem alguns meninos que estão na equipe principal, caso do Douglas, do Fabrício, do Elvis, né? E até do próprio Chimoio, que estava na equipe principal, né, para fazer uma avaliação e ver a qualidade desses atletas, dar uma oportunidade para eles disputar realmente uma competição. Como fica a situação a partir de agora? Você vai a Campinas, deverá observar jogadores que poderão fazer parte desse grupo futuramente, Javier? Olha, eu tenho por hábito acompanhar sempre futebol. A gente que trabalha no meio, você tem que estar sempre acompanhando. Eu vou a Campinas, vou assistir alguns jogos, manter contato, como a gente sempre faz, né? Devo estar retornando aqui no dia 2 para assistir o jogo do Vila, o segundo jogo em Rondonópolis, né, para observar mais alguns jogadores. Quer dizer, então a gente tem que estar sempre em contato. O meu auxiliar técnico vai estar viajando para o Sul, vai assistir Criciúma e Brasil e Juventude em Criciúma, depois vai assistir o Joinville e Operário em Joinville. Então a gente está sempre viajando, sempre mantendo contato, vendo jogadores, né? Agora, eu não posso antecipar nada. Nós temos que fazer uma reavaliação, temos que analisar aquilo que a FAM tem como projeto para a sequência, né, do campeonato estadual, bipassar isso e a gente ter uma definição em termos de futuro. Com relação a Patrick, Atos, os principais jogadores, qual é a probabilidade deles permanecerem no grupo? Olha, o Patrick todo mundo sabe, ele dificilmente vai permanecer, é um atleta que fez por merecer, é um goleador, um artilheiro, tem várias equipes atrás do atleta, ele mesmo já demonstrou interesse em sair, eu acho que ele realmente merece essa oportunidade, né? Foi um atleta vibrante, um atleta que realmente caiu nos braços do torcedor, o torcedor saiu satisfeito com o que ele realizou aqui. O Atos também tem propostas, é um atleta de muita qualidade, tem mais alguns atletas aí que tem clubes interessados, né? Então a gente tem que esperar, a gente não pode ter assim, dizer o que vai acontecer amanhã. Nós temos que esperar, tem tempo, é muito cedo para você ter uma avaliação daquilo que você pode fazer em termos de grupo, né? E deixar as coisas acontecerem, para depois sim você fazer um planejamento ideal e correto para o estadual. Você sente segurança, sente firmeza nesse grupo para um possível planejamento, já pensando em 2011? Você fala em relação a atletas ou ao grupo todo? Eu acho que o pessoal não pode, né? Eles têm um planejamento. Nós tivemos um acidente de percurso, aquilo que eu falei, o Vila Aurora classificou com 2 empates.
né? Nós com uma vitória e uma derrota. Quer dizer, infelizmente o regulamento te propicia isso, né? Fizemos 2 gols de diferença, mas não foi o suficiente, né? Então, infelizmente é assim. Agora, o pessoal da FAM está no caminho certo. Eu acho que, independente da minha permanência ou não, eles têm que continuar esse planejamento. O misto tem que continuar forte. Hoje o misto já é um clube mais estruturado, né? Tem um bom médico, tem uma fisioterapia, né? Tem uma sala de musculação, coisa que não tinha. Então tá aí, eu acho que tem tudo para o misto crescer, tem que continuar esse projeto, continuar trabalhando forte, o torcedor apoiar, a imprensa apoiar, certo? Apesar de algumas pessoas não irem ao campo, apesar de algumas pessoas não participarem do treino do dia a dia e falarem algumas besteiras, mas o futebol, quem está no meio sabe como que é. Eu acho que quando você fala alguma coisa, você tem que falar não porque o outro te passou, você tem que falar aquilo que você viu. Aí você tem direito a falar. Tem muitas pessoas que falam as coisas e eu nunca vi num campo de treino, eu nunca vi num jogo de futebol, né? Então às vezes isso que chateia a gente, porque eu vivo 24 horas futebol. A minha vida é futebol, eu vivo 24 horas, tudo que eu fiz aqui foi em prol do misto, eu vesti a camisa do misto, tenho o maior orgulho daquilo que eu fiz aqui, certo? Uma torcida apaixonada, é uma cidade que merece um clube numa divisão maior do futebol brasileiro. E eu acho que o misto está no caminho certo. Agora, o futebol você não vai conseguir os objetivos da noite para o dia. Você tem que ter planejamento, você tem que ter estrutura e deixar que as coisas evoluam naturalmente. E você tem vontade de permanecer por aqui? Eu tenho. Não vou dizer que eu não tenho. Eu tenho. Agora, vai depender de tudo aquilo que for conversado, de tudo aquilo que for me passado, em termos de realmente de montar uma equipe competitiva.